Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos para mais um resumo da nossa atual e próxima paraxá, que é a 43ª paraxá, de um total de 54, e a 10ª e última paraxá da porção de Bemidbar. O nome dessa paraxá é Massei, que significa partidas. Na Torá, nós lemos Números, capítulo 33, do verso 1 até o capítulo 36, verso 13. Na Haftará, lemos Jeremias, capítulo 2, do verso 4 a 28. Também em Jeremias, capítulo 3, verso 4, capítulo 4, do verso 1 ao 2. Na Brit Hadashá, lemos Tiago, capítulo 4, do verso 1 até o verso 12. Então, nesta porção, são relatados todos os lugares onde os filhos de Israel acamparam. Daí o nome da palavra-chave, Massei, partidas, com 42 pontos de paradas relatados numa caminhada pelo deserto, um mundo que jaz no maligno. Portanto, uma vida de luta, partidas, mas também de chegadas, grandes vitórias. Mas eles não estavam a sós e nem sozinhos, pois Deus caminhava com eles e intervém diversas vezes, como também a nós, discípulos de Yeshua. O povo hebreu partiu 42 vezes na peregrinação no deserto. Arbaim, em hebraico, significa 40, que vem da raiz Ereb, que significa repouso, provação. É um número profético. 40 anos Moisés ficou no deserto de Midian. O povo hebreu ficou 40 anos no deserto. 40 anos reinou Davi. 4 juízes reinaram 40 anos. 40 dias jejuou Elias e Yeshua. Yeshua ficou no deserto 40 dias. Por 40 dias e 40 noites, a chuva caiu sobre a terra no dilúvio. 42 partidas Deus ordenou Moisés recapitular, até chegar em Moabe. O Senhor foi em cada partida com um povo, os guiando e sendo aqueles que o povo necessitava. Há também muitos fatos bíblicos proféticos com o número 42. O primeiro rei, Saul, governou por 42 anos. Isso nós lemos em 1 Samuel, capítulo 13, verso 1. 42 meninos foram despedaçados por 2 ursas. Nós lemos isso em 2 Reis, capítulo 2, verso 24. 42 homens foram mortos junto ao poço de Bet-Eked. Nós lemos isso também em 2 Reis, só que no capítulo 10, verso 14. Os gentios pisaram, inclusive, a cidade santa durante 42 meses. Isso fala lá em Apocalipse, capítulo 11, verso 2. E ainda em Apocalipse, só que no capítulo 13, verso 5, diz que será dada à besta uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Ele será dada autoridade para agir durante 42 meses. Após o pecado dos espiões, Deus puniu a geração de Moisés com 40 anos vagando pelo deserto. Poderíamos pensar que Adonai forçou os judeus a vagar constantemente. Por este motivo, Hashem disse a Moshe que registrasse todos os locais em que acamparam, para nos mostrar que Israel frequentemente acampava e descansava. Repousavam em 14 locais, antes que pecassem com os espiões. Desconte estes 14 da lista de 42 locais. Teremos então
que após o decreto do Senhor em permanecer no deserto por 40 anos, eles passaram por apenas 28 lugares. Deste 28, subtraímos outros 8 lugares, pelos quais Israel viajaram no 40º ano, após a morte de Arão. Estes 8 não faziam parte das suas caminhadas, pelo contrário, após a morte de Arão, estavam tão temerosos dos ataques dos inimigos que retrocederam 8 paradas. Assim, restam 20 lugares, nos quais acamparam durante um período de 38 anos. O pecado, o erro dos espiões ocorreu no 2º ano. Em outras palavras, os judeus puderam parar e descansar, em média, 2 anos em cada local. Desta forma, percebemos que quando Deus decreta uma punição, Ele faz com misericórdia, dando a eles maná, água, nuvem para sombra de noite, coluna de fogo para aquecimento, entre outras. Os judeus saíram do Egito, que é casa da escravidão do pecado, para Sucot, que é o abrigo com a cobertura de Deus, onde Deus os mantém. Para encurralar e destruir o inimigo egípcio, os judeus, por ordem de Deus, para confundir e destruir o inimigo, foram de Etã, que é muro, significa muro, onde Adonai os leva para Pi-Hairot, que significa boca da liberdade, para os judeus, onde Hashem abriu o Mar Vermelho e os fez passar a pé seco, e acamparam em Migdol, que significa segurança, fortaleza do Senhor. Em Mara, que significa as águas amargas, se tornaram, através do Eterno, em água doce, e os admoestou a serem obedientes, e foram levados para Elim, que significa o lugar do soberano, com 12 fontes de água e 70 palmeiras. Do Mar Vermelho, que foi liberdade para os judeus, eles foram para o Sinai, ou Sim, que é a mesma coisa, que foi o local de casamento de Israel, a noiva de Deus. E o contrato de casamento foi a Torá, que é o Ketubá. Em Dófica, ou Dáfica, onde o povo de Israel batia o coração deles ansiosamente por alimento, Adonai fez cair o maná do céu, e foram levados a Alos, onde havia água, e os homens fizeram um alvoroço. Dófica, ou Dáfica, significa batia, e Alos significa alvoroço. De Refidim, que significa refrescar, com a ajuda e suporte do Eterno, foram para o Sinai, que é o lugar da sarça ardente. De Kibrot Hataavá, que ali foram enterrados os que foram desejosos pela gula, foram para Hazerot, onde Miriam ficou fora do arraial, onde se curou da lepra por ter falado mal de Moisés. De Ritmá, que é a língua enganosa, que arde por longo tempo, como carvão de piaçava, de cimbro. Pois os espiões haviam feito Lashon Hará, e Israel aceitou. Assim eles foram levados para Rimon Pérez, que é o lugar de romanzeiras de Pérez. Assim como diversos outros lugares, diversas outras paradas e seus respectivos significados. Destes exemplos, vemos que o nome de cada local de acampamento é importante. E toda vez que um judeu ler, lembrará das maravilhas e ensinos que o Eterno realizou em cada um desse lugar, ou algum incidente que ocorreu nesses lugares, com Israel no deserto. E até nós, quando lemos, lembramos alguns fatos, personagens bíblicos e lugares. No final do capítulo
33, do verso 50 ao verso 56, então na reta final, aos judeus foi exigido expulsar os inimigos para que ninguém tomasse as bênçãos de Israel. Destruir a idolatria dos antigos habitantes daquela terra e tomar posse. Israel agora deveria se apoderar daquilo que já havia sido prometido aos seus patriarcas, pelo próprio Deus. Sua posse, seu quinhão. A herança de Israel fazia parte de uma sucessão de promessas, que teve início em Abraão. Quando, inclusive, Abraão andou pela terra, pisou sobre ela, fazendo assim que os judeus, que os seus pés tocassem a promessa. E agora cada tribo receberia o seu quinhão. E se eles não matassem todos os moradores daqueles lugares, os que ficassem seriam como espinhos nos olhos e nas costas, e causariam problemas na terra, e que inclusive irão os judeus agora morar. E Rachem faria com os judeus o que eles deveriam fazer a estes moradores, caso eles não fizessem, pois os israelitas não podiam se estabelecer entre aquelas 7 nações que viviam lá. Se vivessem junto daquelas nações, eles acabariam imitando seus modos errados e idolatria. Em Números, capítulo 34, do verso 1 ao 15, Deus delineou as fronteiras precisas na terra de Israel, os limites exatos a leste, norte e sul do país, pois a fronteira oeste é o mar Mediterrâneo. Adonai zelosamente demarca todas as fronteiras, citando nomes, inclusive, dos rios, nome de montes, nome de desertos, nomes de mares, entre outras. Precisamos entender aqui que Deus não está só restaurando o povo de Israel, mas também está restaurando a terra de Israel, porque o povo e a sua terra andam juntos. Em Números, capítulo 34, do verso 16 ao 29, além de Eleazar, o sumo sacerdote, e Yehoshua, Josué, Adonai designou um príncipe de cada tribo para repartirem a terra por herança. O nome de cada príncipe já é um misto de louvores a Deus. Caleb é aquele que não para, mas prossegue e conclui. E ele é da tribo de Judá. Samuel significa Deus ouve, da tribo de Simeão. Da tribo de Benjamim é Elidade, que significa Deus me ama. Buque, da tribo de Dan, significa meu vazio. Haniel significa Deus é a minha graça, e ele era da tribo de Manassés. Da tribo de Efraim, Quemuel, que significa consagração de Deus. Da tribo de Zebulon, Elisafá, que significa Deus esconde. Da tribo de Issacar, Paltiel, que significa Deus me liberta. Aiude significa meu irmão é majestade, da tribo de Aser. Pedael significa Deus resgatou, da tribo de Naphtali. A tribo de Ruben e Gade não aparecem, pois não quiseram tomar posse da terra de Israel. No capítulo 35, do verso 1 ao verso 8, Rachem ordena que cada tribo dê uma parte da sua terra para os levitas. Dariam cidades para os levitas morarem, e em torno destas cidades, um espaço para o rebanho também dos levitas. Os levitas representavam a parte do povo de 23.000 homens, mais suas mulheres, provavelmente aproximadamente 50.000 pessoas.
vivendo em 48 cidades, em torno de mais ou menos 1.042 pessoas em cada cidade. Em Josué, capítulo 21, vemos as cidades dadas aos levitas, porque não lista aqui nessa porção, mas no livro de Josué, capítulo 21, ali explica como foram divididas as cidades para os levitas. E ali fala: os descendentes de Arão receberam 13 cidades com suas pastagens. Os de Coate receberam 10 cidades. Os descendentes de Gerson receberam 13 cidades. E os descendentes de Merari receberam 12 cidades. Dessas 48 cidades, 6 eram cidades de refúgio, que serviram para acolher, abrigar os homicidas que mataram alguém sem querer, ou seja, matar alguém involuntariamente. No Talmud está escrito: se alguém matar outro e o sangue cair na terra, esse sangue contamina a terra. Como Deus estava estabelecendo um povo para habitar no meio dele, e Deus é santo, esse sangue não poderia cair na terra. E se o sangue caísse na terra, eles poderiam reivindicar o sangue de quem matou, mas, a princípio, deveriam averiguar se esse homicídio tinha sido proposital ou involuntário, culposo ou doloso. O homicídio culposo é a morte de outro, onde o homicida, o que matou, não teve intenção de matar. No doloso, há intenção de matar. Enquanto averiguavam o homicida, era recolhido àquela cidade de refúgio, que eles chamam ali em hebraico de Arei Miklat, cidade de refúgio, e o livrará da mão do vingador de sangue. Porém, se o homicida sair da cidade de refúgio e o vingador o matar, não será culpado pelo sangue, porque o homicida deveria ficar na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Eram 3 cidades de refúgio, a leste do Rio Jordão, fora de Israel, e mais 3 cidades de refúgio em Israel, dentro de Israel. A pessoa que matou o outro deveria fugir para uma das cidades de refúgio mais próxima. Em seguida, era levado a julgamento e verificado se matou intencionalmente ou por engano. Se ficar decidido que matou porque quis, o assassino não poderia voltar mais à cidade de refúgio e era condenado à morte, desde que tenha sido advertido e 2 testemunhas tenham visto o assassinato. Entretanto, se os juízes decidissem que o assassinato foi acidental, como, por exemplo, a pessoa estava andando, tropeçou em uma pedra e, ao cair, empurrou o outro que caiu em uma vala e morreu. Eles, nesses casos, mandavam o homicida de volta à cidade de refúgio, porque foi um acidente. Apenas lá ele estaria salvo do Goel Hadam, ou seja, do vingador de sangue, que era, no caso, o parente mais próximo da vítima. Ele tem, inclusive, esse vingador do sangue, ele tem o direito de matar o assassino em qualquer local fora de uma cidade de refúgio, mas jamais dentro da cidade de refúgio. De todos os pecados que um ser humano pode cometer contra o próximo, a Torá considera o assassinato pior do que todos, porque muitas falhas cometidas contra o próximo podem ser corrigidas, como se você, quando insulta uma pessoa,
você pode se desculpar. Se você roubar alguém, você pode devolver aquilo que roubou ou pagar por aquilo que roubou. Mas, se tirou a vida de alguém, jamais poderá devolvê-la. Se uma vida humana é tirada, o sangue da vítima não descansa, permanece clamando por justiça, até que seja vingado. Como exemplo, temos a história de Abel, que foi assassinado por Caim. Os assassinos involuntários ficavam na cidade de refúgio, entre os levitas, para viverem numa elevada atmosfera de santidade comum, e pudessem também se arrepender de seus pecados e assim expiar os seus pecados. Quando o sumo sacerdote morria, por ser um justo, servia como expiação pelos assassinos involuntários. Yeshua representa esta cidade de refúgio. Ele nos protege enquanto andamos e vivemos como Ele. Em Números, capítulo 36, ali o capítulo todo, fala sobre o que vimos na Parashá Pinhas, na Parashá Finéias, que nos contou sobre as filhas de Zelofeade. Elas haviam pedido para herdar o quinhão de seu falecido pai, que não teve filhos homens. Elas eram da tribo de Manassés. E nesta Parashá, os chefes desta tribo, ou seja, da tribo de Manassés, pediram a Moisés que as filhas de Zelofeade não casassem com homem de outra tribo, para que a tribo de Manassés não perca a propriedade de seu quinhão da sua herança. Para isso, elas deveriam se casar com homens da sua própria tribo. Então, elas casaram com os homens da tribo de Manassés. Os nomes e os significados das filhas de Zelofeade são: Macla significa confiança, Tirza significa deleite ou delícia de vida, Ogla significa aquela que não anda com os pés amarrados, Milca significa rainha ou aquela que tem autoridade, Noa significa aquela que não se detém. Assim, o livro de Bemidbar, que contém vários incidentes tristes, descrevendo a infidelidade de alguns dos judeus ao Eterno, e a Terra Prometida termina com um relato inspirador de uma tribo e suas mulheres que amavam a terra de Israel. O Midrash relata que a nação judaica fala a Hashem: no Egito, tu, Adonai, nos mandaste Moisés para nos livrar e nos libertar do exílio. E mais tarde, mandaste outros líderes para nos ajudar, como Yehoshua, como os juízes e os reis. Porém, após isto, fomos enviados novamente ao exílio. Novamente fomos enviados à diáspora. E Deus responde para eles: isto aconteceu porque vocês foram libertados por seres humanos. No futuro, eu mesmo os libertarei, eu mesmo os redimirei. Então, sua liberdade será eterna, assim como eu sou. E vocês jamais terão que suportar a vergonha do exílio novamente. Maranata, vem, Senhor Yeshua. Existem 3 palavras em hebraico para herança: Nahalá, que significa herança, Helek, que significa porção, e Moreshá, que significa possessão. Nahalá, herança, é um direito seu, para agora ou no futuro, como no caso de um herdeiro cujo pai ainda esteja vivo. Só após a morte de seu pai, o herdeiro terá possessão da herança. Helek, porção, é a sua parte como herdeiro. Pode
ou não pode ser recebida, pois nem todos que têm herança na Halá terá a porção Helek. Como, por exemplo, Esaú teria a porção de primogenitura, porém a perdeu para Jacó. Morechá, que é possessão, é o ato de tomar posse propriamente dito, mas que nem todo aquele que tem direito à herança toma posse dela, por diversas situações e circunstâncias. Assim, todo aquele que tem herança só receberá sua porção quando tomar posse. No Messias e Yeshua, somos herdeiros das promessas, mas isso não quer dizer que já tomamos posse delas. Para concluir o nosso estudo, na Haftará de Jeremias, capítulo 2, do verso 4 ao 28, também capítulo 3, do verso 14 ao 15, e capítulo 4, do verso 1 ao 2, e ali também a porção da Brit Hadashah, diz que não há injustiça em Deus, não há nenhuma injustiça em Deus, e nem em seu unigênito Messias, Yeshua. Foi Deus quem mandou parar 42 vezes no deserto, para mostrar que ele sustenta os seus, e ele também guia os seus, por uma terra de ermos e covas, de sequidão e morte, e que os introduziu numa terra fértil. Mas muitos de Israel e muitos das nações, não todos, trocaram e trocam Yeshua, trocam o maná de Deus, a água limpa de Deus e viva do Eterno, por algo de nenhum proveito. Eu disse muitos, mas não todos. Muitos rejeitam, mas não todos. Nem todos os que saíram também do Egito entraram em Canaã. E Jeremias nos lembra que haverá sim uma seleção. O remanescente de Israel será salvo. Deus tomará 1 a 2 de cada cidade e família, e os trará com um novo coração e um novo espírito para Israel. Somente Deus tem um registro dos povos, e somente Ele determinará quem nasceu ali e aqui. Que o Eterno ajude a todos nós sermos fiéis a Ele até o fim, para que possamos perseverar até o fim e receber nossa herança, nosso quinhão, nossa possessão em Yeshua, o Messias. Que o nosso coração não esteja neste mundo, mas no mundo vindouro e no reino vindouro. Sujeitai-vos a Deus e resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando nós terminamos uma porção, um livro da Torá, e nessa porção nós estamos concluindo o livro Bemidbar, nós sempre falamos Hazak, Hazak, Venit, Hazek, que significa sejamos fortes, e seremos todos irmãos e irmãs fortalecidos em Adonai, em nome de Yeshua HaMashiach. Que vocês venham a estudar essa porção, leiam os versos todos inspirados, palavra do Eterno, para que entre, para que seja esculpido em nossos corações e nossas mentes, e assim possamos caminhar fiéis nas mesmas pegadas de Yeshua, que possamos ser imitadores de Yeshua. Aí é que está o propósito do nome discípulo, quando você imita alguém. No nosso caso, somos imitadores de Yeshua. Shalom, shalom a todos e bons estudos a todos!